Olá, crianças! Hoje estou aqui com a minha mãe. Mãe? Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos compartilhar hoje mais uma história. E antes de nós começarmos essa história, nós vamos fazer uma oração. Orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelo cuidado dEle diariamente em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, fechando os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Pai querido, obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta em nossas vidas, pelo cuidado do Senhor que é constante, por suprir, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada família nesse momento, com cada criança, e que cada pessoa, ao ouvir um pouco da Tua palavra, Senhor, esteja aprendendo de Ti, e que o Teu Santo Espírito esteja ensinando a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que dia após dia nós possamos andar no caminho do Senhor. Esteja perdoando os nossos pecados e cuidando de nós, por meio de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Então, Angelinha, crianças, vocês estão vendo aqui, né, um cenário, e essa história de hoje já está escrito aqui na frente do que nós vamos tratar, não é? Então, não fica assim muita surpresa. Hoje nós vamos falar a respeito de um servo do Senhor chamado Josué e o agir de Deus na vida dele. Mas antes de ir para o capítulo 6 de Josué, que é a nossa história, eu quero voltar um pouquinho, a história um pouquinho antes desse capítulo 6 e começar a falar depois da morte do servo Moisés, né? Depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para poder levar aquele povo à terra prometida, aquele lugar que o Senhor daria aos filhos de Israel. E Deus, então, ele começa falando a Josué, animando Josué, né? Para que Josué seja forte, muito forte, porque o Senhor, ele estaria com ele todos os dias, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e muito corajoso. E então, Deus anima Josué. E nessa história, ela fala que depois de ter passado ali o Jordão com o povo, né, vindo ali do Egito, Deus fez maravilhas para poder levar aquele povo à cidade de Jericó. E aí, um pouquinho antes, quando Josué lhe manda 2 espias na cidade para poder vigiar. E aí, aqueles 2 espias, eles vão ali para a cidade e vai ver como que é aquele lugar, como é que eles podem fazer para poder entrar, para poder invadir aquele lugar, né? E quando eles entraram, eles foram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quando o rei ficou sabendo que os espias estavam ali na casa de Raabe, o rei mandou lá na casa da Raabe os soldados para poder falar assim, olha, manda esses homens embora. E aí Raabe falou assim, é certo que eles vieram aqui. Mas chegando à noite, eles se foram, mas se você for até o portão, correr à frente, você consegue alcançá-los. E aí aqueles homens saíram dali da casa de Raabe e foram até o portão para ver se conseguia alcançar esses 2 espias. Mas não conseguiram. E então, Raabe escondeu eles lá no terraço da casa dela que ficava sobre os muros de Jericó. Só que o rei não sabia que eles estavam escondidos ali. Olha só. E aí, Raabe chega para eles e fala assim, olha, eu sei, o meu povo também sabe que vocês servem um Deus que faz maravilhas no céu e na terra. Nós temos ouvido falar dele. E todo o povo está aterrorizado, porque sabemos que vocês vão invadir Jericó.
é um povo muito forte que serve a um Deus vivo e verdadeiro. E aí eles passaram ali por um período até conseguirem sair. Quando eles estavam saindo, a Raabe, que escondeu eles dentro de sua casa, disse a eles assim: olha, te peço que quando vocês invadirem Jericó, que vocês se lembrem de mim, do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Assim como agi de bondade com vocês, que vocês possam agir conosco também. E aí aqueles espias, filha, eles falaram assim: olha, assim como você agiu conosco, nós também agiremos com você. Então, somente serão salvas as pessoas que estiverem dentro da sua casa. Mas que você coloque um sinal para que a sua casa não seja atingida. E depois, Raabe colocou um cordão de escarlata sobre a janela, para que aquilo fosse usado como sinal. Esse cordão de escarlata, ele também nos lembra na palavra de Deus, que fala para nós assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. E então, mais para frente, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Mas a Raabe deixou esse sinal na janela. E aqueles homens foram embora. Chegaram até Josué e contaram tudo o que eles viram ali. Como é que estava a cidade. Mas o Senhor, ele já tinha uma estratégia entregue a Josué. E então, a história ela fala que Deus disse para aqueles homens rodearem a cidade durante 6 dias. E cada dia eles iam rodear uma vez e não iria sair nenhum som da sua boca, ninguém iria dizer absolutamente nada. Os soldados iriam à frente, a arca do Senhor iria entre eles e todo o povo atrás, marchando. E os homens iam tocar as suas trombetas. Esse era o único som que iria sair. E Josué fala assim, olha, tão somente não sairá nenhuma palavra de vossa boca, apenas no dia em que eu disser gritai, e então gritareis. Naquela época, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía e ninguém entrava. E então, Josué organizou o povo para poder rodear então a terra. E aquele rei de Jericó ficou muito assustado, né? Porque não sabia essa estratégia que eles estavam usando. Mas no primeiro dia eles rodearam a cidade de Jericó. E os 7 sacerdotes com as 7 trombetas feitas de chifre de carneiro. Tadinhos. E eles iam tocando. E a arca do Senhor ia junto com os 7 sacerdotes que levavam. E atrás todo aquele povo. Rodeavam uma vez e voltavam para o arraial. E ali eles pernoitaram. Passaram ali a noite num local bem próximo. No segundo dia, fizeram a mesma coisa. Rodearam a cidade. Mas nenhum som saía da sua boca. No terceiro dia, a mesma coisa. Eles rodearam a cidade. No quarto dia, a mesma coisa. Rodearam a cidade, os muros de Jericó. No quinto dia, rodearam a cidade e voltaram para casa. No sexto dia, rodearam a cidade e voltaram para casa. No sétimo dia, o Senhor disse a eles, no sétimo dia, vocês rodearão a cidade 7 vezes. E na última volta, vocês hão de gritar forte. Para o louvor do nosso Deus, vocês vão gritar. E eu derrubarei aquelas muralhas diante dos seus olhos. E então, quando eles rodearam 7 vezes
e tocavam as suas trombetas, quando Josué disse: gritai, por Deus de Israel, gritai! E eis que o poder do Senhor invadiu aquela cidade, derrubou todos os muros de Jericó. E então eles invadiram Jericó e queimaram tudo que havia naquela cidade, porque o Senhor tinha dado em suas mãos. Mas apenas a mulher chamada Raabe se salvou, porque os espias foram até lá e retiraram a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as suas irmãs, toda a sua parentela e todas as suas coisas. Mas o Senhor entregou Jericó nas mãos do povo de Israel. E Raabe, ela se salvou, juntamente com a sua família. E nós estudamos em relação à salvação, que o Senhor, ele salva toda a nossa família. Nós somos justificados pelo poder de Deus em nossas vidas. O Senhor, ele nos justifica através da nossa fé. A salvação, ela vem do Senhor. E eu gostaria de estar falando para vocês que o Senhor, ele faz maravilhas no nosso meio. A palavra de Deus fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor, ele nos convida dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. E depois disso, assim era Josué com o Senhor com Josué, e assim corria toda a sua fama. Essa foi a história dos muros de Jericó e o poder de Deus agindo no meio daquele povo. Muito mais o Senhor tem para que nós conquistemos. O Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Amém.